Baruch Rabá, Ben Adonai, a graça e a paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Tudo na bênção? Glória a Deus. Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado, né? Já entramos aí de vento em popa no mês de fevereiro, já colhendo bênçãos, passando por lutas, mas com grandes vitórias. Seja muito bem-vindo, né? Você que está sempre conosco, seja muito bem-vindo. Nós estamos sempre com essa live aqui no Facebook, das 18 às 18h30, né? Meia hora só de reflexão da Palavra de Deus. O tema hoje, envelhecer com sabedoria, né? Como vencedor, envelhecer como vencedor. E aí o pessoal já está entrando aí, seja bem-vindo, Mauro, meu irmão querido, vice-presidente do Sepulcro Vazio, glória a Deus. A iluminação está um pouco fechada, mas é bênção, irmãos, porque nós estamos em viagem. Amém? E nós estamos aqui, entrou aí também Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia de Três Corações, Minas Gerais. Patrícia, a gente está mais ou menos na sua área, viu? Nós estamos aqui em Alfenas, Minas Gerais. Viemos para cá nesse fim de semana e estamos aqui com, né, a minha esposa Elda, que você já conhece, e essa mulher linda, abençoada, a nossa tia Edir. Deixa eu botar assim que eu acho que vai melhorar a iluminação. Melhorou a iluminação, hein? A tia Edir, glória a Deus, a tia Edir, ela é tia da Elda. Tia-avó, né? A tia Edir foi casada com o avô da Elda, né? Nós estamos aqui na casa dela, em Alfenas. Ela completou agora, domingo, 93 anos de vida. Glória a Deus, né? E a gente está muito feliz. E a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber, né, desse segredo de envelhecer de forma abençoada com Jesus, né? É uma mulher de Deus. Enquanto os irmãos vão entrando aí, né, nós vamos colocar uma canção para adorar o Senhor. E os irmãos vão entrando aí e nós vamos fazer essa reflexão de hoje aqui direto de Alfenas. Vai lá, meu bem, bota aí. Não sei se você vai captar bem o som aí, nós estamos numa estrutura diferente hoje, né? Mas glória a Deus, dá pra gente adorar o Senhor. Não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus que se cumpre na minha vida e na sua, meu irmão. Vera, minha irmã querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pelo que vê, canta aí, Louro. Canta, Louro. O que nos move é o que nós queremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
Ouça isso, preste atenção, diga. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Glória a Deus. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Crê nisso, diga. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, essa é a tua declaração, diz. Vivemos por fé, estamos de Você crê nisso, meu irmão? Vem comigo! Você caminha pelo que você crê de verdade, não pelas circunstâncias, pelo que você vê à sua volta. Grande Japa, meu irmão. São João da Barra, Rio de Janeiro, na área. Seja bem-vindo, querido. Todos os outros irmãos que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Gerações, querido, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você que está entrando aí, você crê nisso de verdade? Grande Samuel, grande Gilvandro, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amados, hoje é um dia diferente, um dia especial para nós. E nosso tema de hoje é envelhecendo como vencedor. Nós estamos aqui no sul de Minas, na cidade de Alfenas, né? Com essa mulher abençoada, que é a nossa tia Edi. Ela completou agora domingo 93 anos, queridos. 93 anos, né? Ali do lado de fora do vídeo ali está o filho dela, né? Tio da Elda. E o Louro também está ali, né? Que é o da casa, o rei da casa. E tia, a gente quer compartilhar com os irmãos aqui, a gente que já conversou bastante, conhece a sua história, mas a gente queria deixar ali, né, uma reflexão para os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Salmos 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração
sábio. Grande Sidney, meu querido, lá de Jacareí, São Paulo, na área, Unidos em Cristo, Clube, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós estamos aqui com a tia Edi, né, 93 anos, serva de Deus, uma mulher abençoada. Boa noite, tia Edi, seja bem-vinda. Amém. Dá um oi lá pro pessoal lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Tia, a senhora nasceu em que lugar, tia? Eu nasci num lugar chamado Quitarumirim, na Rio Bahia, estrada para Governador Valadares, do Rio à Bahia. Então essa estrada passa pela Bahia, né? Vai até a Bahia. A estrada Rio-Bahia, né? Liga o Rio de Janeiro a Salvador, na Bahia. E ali atravessa Minas Gerais, né? E lá então, perto... atravessou lá, era uma fazenda do meu avô, então eu nasci, foi lá na fazenda. Como é que chama o lugar? Tarumirim. Tarumirim. Não, e o Tarumirim é a cidade perto. A cidade mais próxima. Mais próxima, mas o lugar mesmo chamava Volta Grande. Volta Grande, que era a área rural, É a área rural, perto de Tarumirim, que é próximo de Governador Valadares, Minas Gerais, né? A senhora nasceu numa casa com... E quantos irmãos a senhora teve? Quantos filhos eram? Eu nasci eu sou a filha mais velha. A filha mais velha. Então somos 6 irmãos. 6 irmãos. E A senhora foi criada na fazenda, na roça? fui criada na fazenda e eu e a minha irmã, 2 moças e 4 rapazes. 2 moças e 4 O rapazes. meu pai era alemão, veio da Alemanha e deram várias pessoas ali, Eringe. Ela citou isso aí, uma curiosidade interessante. A tia Edi, o pai dela era Heller. Heller é uma das famílias que veio junto com a família Breder da Alemanha para o Brasil. Emerick, Eringer, Heller, Bussinger, Breder, São as famílias. Gripe. Da minha família era Enfim, 26 famílias o meu avô alemãs. era chamado Francisco Heller. Francisco Heller. Então, e o meu avô, esse é meu avô paterno. Meu avô materno é Guilherme Frederico Boy. Guilherme Frederico Boy. Todos vieram no navio vindo da Alemanha e habitaram ali no centro de Minas, os lugares assim, de fazendas. Né? Glória a Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, tia Edi. A senhora é uma mulher de Deus, a senhora é uma serva do Senhor Jesus, amém? Amém. A senhora já nasceu num lar evangélico, um lar que conhecia Jesus? Já. Já, né? Já nasci no lar cristão, que meu avô era, minha mãe casou e ficou morando ainda na casa. Porque naquele tempo usava as moças casar e ficar um tempo na casa da mãe ainda, até arranjar um lugar para ir, né? Ah, é? Era assim. Então ali ficou até arranjar um lugar para o meu pai ir, e minha mãe, né? E nesse período eu nasci. Olha só, gente, essa novidade eu não sabia, viu? Numa fazenda. Então todo mundo usava isso. As filhas se casavam, ficavam algum tempo dentro de casa, e ali nascia algum filho, e depois então é que arranjava um lugar para ir. Entendi. Entendi. Aí eu fui criada na fazenda do meu avô, e o meu avô veio da Alemanha, plantou todo tipo de fruteiras, tudo, tinha tudo na fazenda. Então eu fui criada com a melhor alimentação que podia haver, tudo fresquinho. E vocês frequentavam alguma igreja ou a igreja vocês se reuniam na fazenda? Não, tinha uma igreja perto, presbiteriana. Presbiteriana. Aquelas presbiterianas assim, bem antigas, né? Meu berço. O meu avô era presbítero na igreja. Então, E qual a distância da igreja para a fazenda? Era longe? assim uma meia hora. É um caminho. De caminhada? De caminhada. É beirando a Ribaí, então a gente gastava ali uns 20 minutos, meia hora a pé, né? Não tinha carro com ar-condicionado não, né? Nem carroça, nem nada. Tinha nem carroça para ir para a igreja, era a pé mesmo. Cavalo, nem nada, ia a pé. Mas o povo estava firme lá, Minha né? avó na fazenda fazia o almoço cedinho, para depois ir para a igreja, reunia só nos domingos, porque era uma igreja
rural, né? Lá Aham. até beirando um pasto lá. Olha que E ali beleza. era uma vez por semana. Agora, quem morava perto reunia as pessoas perto e dirigia um culto durante a semana. Essa igreja, provavelmente, ela devia ser uma congregação da igreja na cidade, né? A igreja- Aí uma vez por semana o pastor ia para lá e fazia o culto lá. Isso nós estamos falando de 1940 e pouco. Eu tinha 14 anos, 13 anos por aí. Você vê Então, quantos anos 1944, você por tem, aí. quando você vê Porque a senhora é de 1930, né? É, Pois é, meus queridos, olha, em 1944 já andava. Eu sou de berço presbiteriano, né? Porque essas famílias, uma curiosidade, essas 26 famílias que vieram da Alemanha, na verdade, historicamente, eu já pesquisei isso, eu sou um dos historiadores da família Breder, são os primeiros evangélicos que pisaram no Brasil. eles vieram e adaptaram a maior. Eram luteranos, foram os primeiros que vieram. A E aí maior- depois é que chegaram Simonton, aqueles irmãos, aquela família da Assembleia de Deus, lá de Belém. Não existia essas Isso foi igrejas. depois. A única igreja que existia é só a presbiteriana. É, Então, e luterana. eu não sei de outra, mas eu sabia só da presbiteriana. Vieram, pararam no Rio, muitos ficaram no Rio, se acamparam no Rio, e outros procuraram a zona da mata, porque foram comprar fazendas. Isso. Então meu avô comprou uma fazenda, derrubou o mato para fazer a casa, fez a casa daquele pau que põe lá e joga o barro. É pau a pique. Pique, é. A nossa família também é da Zona da Mata Mineira, Zona né? da mata. Porque deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Esses alemães, quando vieram, em 1823, eles saíram da Alemanha e chegaram no Brasil em 1824. Quando eles chegaram no Brasil, foram direto para o Rio de Janeiro. Eles vieram motivados por Dom João VI, que queria, né, trabalhadores rurais, enfim. E lá o pessoal da Alemanha estava fugindo de Napoleão, porque Napoleão estava dominando a Europa. Então esse pessoal mais humilde, mais simples, ficavam com medo e eles foram motivados. O governo brasileiro deu um incentivo financeiro, de terras, tal, para esse pessoal vir. Por isso que vieram muitos imigrantes de fora. Os alemães, quando chegaram aqui em 1824, os suíços já tinham vindo. E os suíços, eles chegaram no Rio de Janeiro e eles não aguentaram o calor do Rio de Janeiro. Então eles subiram a serra do Rio e foram habitar na serra. E aí eles fundaram a Nova Friburgo. Por quê? Porque eles vieram da cidade de Freiburgo, na Suíça. Então eles fundaram a Nova Freiburgo, aqui no Rio de Janeiro. E aí eles habitaram lá e tal. E aí os alemães chegaram no Rio, foram para lá também, por causa do clima. Só que a região de Nova Friburgo é uma região de muita pedra, não é uma região muito boa para plantio, né, para grandes lavouras. E aí o Dom João VI estava motivando o pessoal a ir habitar a Zona da Mata, porque Dom João VI mandou abrir a estrada, hoje é a BR que a gente conhece, né? Mas a estrada que sai de Belo Horizonte para Vitória. Por quê? Porque eles queriam otimizar o Império, né? O governo brasileiro queria otimizar o porto de Vitória, né? Para usar mais. E aí começou a abrir estrada ali. E aí levou o pessoal para habitar lá. E aí o pessoal saiu de Nova Friburgo e subiu. Então, muitos, Heller, Breder, Eringer, Bussinger, muitos deles subiram e foram habitar aquela região lá da Zona da Mata, essa região que ela falou, que pega toda aquela região ali, ó, de Carangola, de Governador Valadares, de Manhuaçu, Manhumirim, né, aquela região toda ali foi habitada pelas nossas famílias e foi onde ela nasceu, onde ela foi criada. Eu fui num lugar chamado Inhapim, perto de Caratinga, perto de Tarumirim. Então também o registro a cidade principal é Tarumirim. É isso aí, glória a Deus. Então você vê, e ela foi, a importância, né, querido? Aqui é um testemunho vivo de uma mulher de 93 anos, né? Eu nasci e fui criada naquela zona. Eu Que... saí de lá, eu andava viajando assim, de um lugar para outro, né? Trabalhando, mas a casa da minha mãe mesmo era lá. E a senhora aprendeu com seus pais, com sua família,
a amar a Jesus, a conhecer Deus. Eu já nasci no Lar Cristão, e meu por avô, meio meu da avô igreja. já era o presbítero da igreja presbiteriana. Então, logo que a senhora se tornou mocinha, a senhora já entregou sua vida para Jesus, já se Com decidiu pelo 14 Senhor. anos eu já era membro da igreja, já me fiz membro da igreja e tudo. Daí continuei na igreja. Em algum momento da vida da senhora, tia, a senhora se afastou de Jesus? Não. Às vezes eu tô assim, igual agora, eu tô sem igreja nenhuma, porque eu tô aqui num lugar que eu não conheço, não fui procurar igreja nenhuma. Mas de Jesus, não. Sim, hoje a senhora não está frequentando uma Eu não igreja. estou frequentando a igreja. Mas durante a sua vida toda, a senhora sempre esteve membro da igreja presbiteriana. agarrada com Jesus. E passei algum tempo na igreja batista, numa igreja da Assembleia de Deus, que era assim, tudo mais perto para mim, né? E quando eu casei... Quando a senhora casou, a família do seu esposo era da igreja também? Eles eram da Assembleia de Deus, Ele era da Assembleia de Deus. As filhas eram da igreja batista da Lagoinha. E o esposo que é dela, que a gente está falando, é o avô da Elda, viu, queridos? E aí eles eram da Assembleia de Deus. Aí, por conta disso, a senhora se transferiu para a Assembleia de Deus para acompanhar. Eu fui para a Assembleia de Deus. Acompanhar seu esposo. E depois ele morreu e eu fiquei só com o menino foi para a igreja batista e eu também resolvi frequentar a Lagoinha, né? Entendi. Ó, a Lagoinha, a igreja que nós somos membros hoje. Eu não estou pertencendo a igreja nenhuma, porque aqui não achei nenhum. A senhora falou que ele faleceu, a senhora ficou com o menino. O menino é aquele bonitão que está sentado ali, né? Um menino com 8 anos. Ele tinha 8 anos, né? 8 anos. Glória a Deus. E aí a senhora tocou a vida, Deus abençoou a senhora. Eu trabalhei, toda a vida que eu trabalhei foi com costura. Então eu vivia costurando e trabalhando, em casa mesmo. E às vezes saí, eu fui para Três Maria, trabalhei lá uma vez, trabalhei em Belo Horizonte, tudo costurando. Só a minha profissão era costurar. Igual a da minha mãe, olha como é que são as coisas, então, né? Ganhou a vida costurando. Eu levei assim, fui para Três Maria, na inauguração lá da usina, e trabalhei com a alfaiataria lá. Assim, durante algum tempo, né? Depois terminou a usina, acabou o acampamento, acabou tudo, e eu voltei para casa da minha mãe, ficava em Caratinga, mas na cidade, né? Vim para Belo Horizonte também, trabalhei lá e tudo. Entendi. Eu vivi minha vida assim, trabalhando em costura. E sempre firme com Jesus, né? Sempre na igreja. Eu vou perguntar só por uma questão de lógica, né? Mas a resposta é óbvia. Mas é só para que você entenda, querido, que não é só você que passa luta, dificuldade, não, né? A senhora passou dificuldades na vida, teve momentos difíceis na vida? Demais. Muitos, né? Depois que ele morreu, ficou um salário de pensão. Então, para manter a casa, manter o menino, e tocar a vida, né? No tempo dele, doente demais, né, um homem muito doente, casou, eu não sabia, né? Entendi. Não falou nada. Aí, o menino, ele quis o filho, pediu a Deus um filho e Deus deu. Então foi só ele. E eu fiquei sabendo que era o bebê mais bonito da região, né? Eu te mostrei alguma Eu foto. sei, obviamente. Mais bonito do lugar. Nasceu aquele menino forte. Todo mundo queria tirar foto com ele, né? Ele era fofo. Para levar para o bebê Johnson naquele tempo. Ele era muito fofo. Olha só. Então, eu lutei muito, porque quando ele estava doente eu não podia trabalhar. Porque eu tinha que cuidar dele, cuidar do menino, olhar o menino, levar para a escola e cuidar dele doente. De vez dando crise, eu saía até de noite, madrugada, para a rua procurando um carro para levar ele para o hospital, né? Amém. De angina. Ó, Miguel, Xistezeiros, irmãos aí, Marquinhos. Então, desculpa eu não estar cumprimentando vocês, tá, irmão? Mas é que a gente está aqui nesse Hoje a papo dinâmica é gostoso. diferente, né? Fala, meu bem. Aí, eu sou testemunha, que é uma mulher de fé, uma mulher de Deus, nunca se afastou do Senhor, guerreira, trabalhadora, sempre se desdobrou para dar o melhor pro Toniel, para cuidar dele. E ele, graças a Deus, é um servo de Deus também ali firme no Senhor. E é isso que a gente tem que tirar como experiência para nós, né? Porque apesar das lutas, das dificuldades, o nosso foco tem que ser o Senhor. Então,
Usem ela como exemplo, né? Homem de Deus que cuida da mãe até Isso. hoje, né? Então, Você vê o carinho, cuidado, o com amor, o todo carinho que ele tem com a mãe. É um negócio. Eu já falei pra ele, falei, rapaz, se prepara pra viver muito, viu? Eu falei pra ele esses dias, eu falei, ó, você, eu, Mauro e Vera, nós vamos viver muito, porque a palavra de Deus diz, né? O único mandamento que Deus deu a Moisés, que tem uma promessa, é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então eu falei para ele, se prepara que você vai viver muito, porque realmente honrar pai e mãe é uma coisa maravilhosa, tremenda, né? Tia, eu fiquei sozinha numa casa com um menino de 8 anos, com um salário. um salário mínimo, viu, irmãos? É como se Enquanto- fosse hoje um salário mínimo. Enquanto ele estava vivo, eu não pude trabalhar, porque era cuidar dele e cuidar do menino, né? Uhum. E aí, quando ele morreu, que eu retornei à minha profissão. Trabalhar, costurar para todo mundo, costurar, fazia tudo. Fazia todo tipo de roupa. E fazia coisa, e fazia mesmo, e Fazia. faz até hoje, é porque hoje ela, né, hoje ela, mais ela faz Eu já crochê e não- tricô. não Mas dou ela muita costurou conta muito. de costurar. Eu vi aqui um Então- livro, perdão, tia, eu vi uma foto aqui no livro da irmã dela. A irmã dela escreveu um livro e tem uma foto da irmã no casamento, o casamento dela, né? E o vestido de noiva foi a tia que fez. E ó, meu querido, O vestido da minha formatura também foi ela que fez. Oi? o vestido da formatura de Da Elda. ensino No médio. ensino médio. Gente, a Elda formou no ensino médio, eu fui pro eu não vou Rio. perguntar o ano não, mas 1900 e alguma coisa. Quem fez o vestido foi a tia Eu fui Di. para o Rio, morando em Belo Horizonte, eu fui para o Rio fazer o vestido da Elda. Aquele vestido todo, Quando a senhora casou com o avô da Elda tinha 4 anos, né? 4 anos. Era bonita ela, tia? A Elda? É. Era a maior bonequinha do mundo. Disse que tinha o cabelão que vinha aqui no meio da O busanfa batia aqui. ó. Ela não é nem coruja. Aí eu olhava aquela menininha, coisinha mais linda, que era todo 15 dias, sua mãe ia lá, né? É, minha Meu mãe tava pai sempre lá. e ela junto. E às vezes eu ficava até cuidando dela, sozinha lá. Teve uma vez que ela me largou ela lá cuidando, que ela foi para outro lugar lá e me largou lá cuidando dela. Pois é, né, querido? Então, Você... desde 4 anos eu conheço a Elda, eu ficava olhando para ela assim, mas que coisinha mais linda, né? Com aquele cabelão, uma menininha com cabelão que cai embaixo, para baixo da cintura, para baixo dos quadris. E logo, e pouco tempo depois a senhora teve o Otoniel, né? Quer dizer, Aí eu, depois de casada, foi 1 ano. E depois de 1 ano de casada que eu, 1 ano e meio. aí de lá a senhora morou em Belo Horizonte, foi Venda Eu Nova. morava na Sagrada Família, no bairro, um bairro muito bom lá, né? E depois que... Ó, tem irmãos aqui de Belo Horizonte aqui, viu? O XTZero aí, você pouco vazio, tá aí. Depois de lá de Sagrada Família, ele vendeu essa casa porque fazia parte da família a casa. Ok. Era no tempo da mãe delas, a mãe morreu, né? Ele resolveu casar de novo, então ele vendeu a casa e repartiu com as Entendi. filhas, né? Distribuiu a herança Aí da casa. distribuiu a herança. E aí foi para Venda Nova, comprou essa casa lá e a gente morou lá. Quantos anos, né? Vocês são de lá? 27 anos. 27, isso tudo? Olha, uma vida... Pois é, aí vivi ali trabalhando, costurando para todo mundo gostava da minha costura, dos meus trabalhos manuais. Eu dava aula de bordado, de tricô, de crochê, de todo trabalho que eu sabia fazer, pintura, tudo eu dava aula. Tinha vez que eu tinha 15 alunas dando aula. Super habilidosa, com tudo, inteligentíssima. Tudo que ela olha, de crochê, de tricô, até hoje ela De tira, bordado, de pintura. bordado, de qualquer tipo de artesanato. A gente, às vezes eu via alguma coisa que eu queria E fazia e eu não muito sabia como assim. fazer. Eu chegava lá, tia, como é que faz isso aqui? E ela desvendava E e me era ensinava. assim, Muito legal. Cozinhava, fazia Muito bom. bolo de aniversário. Uma vez eu fiz um bolo de aniversário para uma menina de 15 anos de uma outra igreja lá. A mulher me encomendou o bolo de uma igreja. Eu peguei, fiz o bolo, reuniu todo mundo, deu para todo mundo comer. É uma mão abençoada E para outro, comida. Ele Abençoada. fazia parte da lagoinha, dos jovens lá.
Uma moça fazia aniversário no mesmo dia dele, eu fiz um bolão, ele levou aquele bolo no carro, lá para Lagoinha, aquela igreja lá, né, de todo tamanho, e deu para todo mundo comer. Fazia aquele tabuleirão assim de bolo de aniversário. Todo caprichado, tudo feito à mão, nunca tive uma máquina de uma batedeira, nada, tudo à mão. Tia, qual é o texto da Bíblia que a senhora mais gosta, mais ama, que mais fala ao coração da senhora? Salmo 23. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Aquele salmo é a chave. Foi a da live Bíblia. do outro dia, né, amor? Pois É a tivemos chave. uma live sobre esse Aquele primeiro versículo. salmo é a chave da Bíblia. É, realmente. E o hino que a senhora que mais falava ao coração da senhora? O hino, eu até me esqueci, assim, mas muitos hinos, né? Louvar o Senhor, eu tenho até A senhora chegou a cantar em coral na igreja? Cheguei a cantar em coral, mas eu não tenho voz para cantar, né? Fazia parte, fazia número, né? Eu não tenho voz. Mas eu fazia parte, cantava muitos hinos para louvar o Senhor e tudo, né? Glória a Fazia Deus. parte de reuniões lá, de oração, tudo. Esse bate-papo, queridos, com a tia Edi, para você, é só para você testemunhar e servir de reflexão, como nós colocamos aí no tema, envelhecer, né? Como vencedor, porque está aqui uma mulher vencedora, uma mulher abençoada, que ainda tem sonhos, projetos, tem coisas que ainda quer realizar, vai realizar. Já falei para ela que nós vamos fazer uma grande festa nos 100 anos dela. Ai, meu Deus. Viu, Dona? Daqui a 7 anos, passa rápido mesmo. Daqui a 7 anos nós vamos fazer uma festança de 100 anos. É assim, eu trabalhava na casa de uma irmã da igreja da Assembleia. Ela era dona de uma pensão, então eu aluguei um quarto lá e montei minha sala de costura que ela tinha, na cidade. Eu sozinha. Então, eu trabalhando lá e todo dia tinha uma reunião de oraçãozinha depois assim, à tarde, 4 horas da tarde, né? Reunia ali uma meia hora, 1 hora. E muitas bênçãos Deus derramava ali. Eu recebi o Espírito Santo ali. Amém. Olha só, tá Amém. vendo, querido? E o rapaz, Ouviu aí, irmãos, o testemunho dela? ali eu recebi na oração o batismo, né? Com o Espírito, o Senhor deu línguas diferentes, né? Maravilhosas. Glória a Eu tenho Deus. muitas línguas, o Senhor me dá. Ô, levanta! Glória a Deus. Meu irmão. Glória a Deus. Senhor. O Senhor, o E Espírito rapaz é vivo e forte. O Senhor querido. foi revelado, o irmão lá foi revelado, irmã. A irmã recebeu o dom de maravilhas, reúne todas as línguas faladas pelo Espírito. Glória a Deus, amado. Reúne todas as línguas. Então, o Senhor me deu um dom de psicologia do Espírito. Mas olha, você vê, eu quero chamar a atenção para algumas coisas que ela falou aqui. Você vê ela mencionando que eles moravam numa fazenda, mas eles não deixavam de ir à casa do Senhor. Tinha que andar meia hora a pé para chegar na casa do Senhor uma vez por semana, na área rural, e serviam ao Senhor, né? Glória a Deus. Pode falar. E ao longo do tempo, você vê, ela perdeu o esposo, né? Não ficou muito tempo casada, né? Perdeu o esposo, com o filho, ficou 9 anos casada. Já casou ela tinha mais ou menos uns 40 anos quando casou, ficou 9 anos casada e o menino com 8 anos. E ela não esmoreceu a fé, ela continuou buscando o Senhor, continuou servindo ao Senhor, mesmo com um salário mínimo. Querido, nós estamos falando aqui, né? O filho dela é da minha idade, nasceu no mesmo ano que eu, 69. Então, nós estamos falando aqui de 1977, década de 70, ou seja, as coisas não eram tão fáceis como eram hoje. As coisas eram mais difíceis, né? Não tanto na época, né, em que ela era moça, jovem, né, da década de 40 e 50, mas mesmo nos anos 70 as coisas já não eram tão fáceis como hoje,
né? E ela perseverando, servindo ao Senhor. Você viu, ela foi morar, e lá em Caratinga, ela foi trabalhar numa pensão, e ela alugou uma casa, um quarto na pensão, e montou o seu ateliê de costura ali. E ali ela trabalhava, e todos os dias, aí olha só, todos os dias, no final do dia, no final da tarde, tinha uma reunião de oração, né, que é onde eles buscavam a presença de Deus. Ela estava sempre lá. E inclusive nessa reunião de oração, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? E eu sei que ela é uma mulher de Deus, abençoada, porque em todas essas mudanças, né, hoje ela é cuidada pelo filho. O filho trabalha, né, e o filho, ele já trabalhou em alguns lugares, algumas cidades diferentes. E todas as vezes que ele vai para uma cidade diferente trabalhar, né, que leva a mãe, claro, como eles vieram aqui um dia para Alfenas, vieram para cá para quê? Por que vieram parar em Alfenas? Porque o filho veio trabalhar aqui, né? Então era sempre, né? Ele sempre cuidando da mãe, sempre a mãe, né? Já foram para vários lugares. E aí, ela falava que sempre Deus mandava os anjos falar com ela a respeito dessas mudanças. E nos trouxe para aqui foi um anjo. Né? E hoje, inclusive, eu vou falar aqui porque ela já comentou, tornou público, né? Ela já disse, viu? Para você ver, querido, como é que Deus fala. Olha, Deus usa qualquer pessoa, não é só o pastor que Deus usa, não. Deus usa qualquer servo, Deus usa pessoas, Deus usa criança, Deus usa o idoso, Deus usa o jovem, Deus usa até o incrédulo, até os animais. Deus não usou a mula para falar com Balaão? Deus usa quem Ele quer, na forma como Ele quer. E ela já falou assim, e já vieram 6 anjos aqui e já arrumaram a minha mudança. Já disseram para mim que é para eu ficar tranquila, porque a mudança já está preparada, não é isso? Me disseram assim, viemos para levar a mudança. Viemos para levar a mudança. Tá vendo? Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Para onde? Não sei, né? Ela não sabe, ninguém sabe, né? E não estamos preocupados com isso, nem ela, nem o filho, ninguém está preocupado com isso. Por quê, querido? Porque quando a gente põe a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor e a gente confia, olha que eu estou juntando assuntos aqui de várias lives que a gente já passou junto. Quando você confia, querido, Deus honra, Deus abençoa, né? Deus abençoa. Hoje está aqui a tia Edi, 93 anos, completou domingo agora, 93 anos, cheia de saúde, né? Cheia de vida, de vigor, totalmente lúcida. Ela estava contando aqui pra gente coisas que ela lembra quando ela tinha 4 anos de idade. Coisas que ela tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. A vida inteira dela ela lembra como se fosse agora. Né? Ou seja, querido, Deus é maravilhoso. Né? Deus abençoa. É uma mulher cheia do Espírito Santo, que vem aqui só para contar um testemunho para nós, né? E é tomada pelo Espírito, fala em línguas aqui, abençoa, né, a sua vida. Então fica essa reflexão para você, meu amado, para mim, para você, né? Um exemplo de que Deus, Ele não abandona os seus nunca. Amém. Não mesmo. De que Deus, quando marca alguém, quando marca a mim e a você com o Espírito Santo dele, com o selo do Espírito, nós estamos marcados e essa marca é para vencer, queridos. Nós somos mais do que vencedores. Ei, olha para mim, presta atenção. Não interessa governo político, não interessa quem se levanta contra Deus para governar a nação, não interessa quem se volta contra os princípios de Deus. O poder do Senhor, ele se manifesta se a sua igreja crê de todo o coração, ora e reivindica isso e descansa nele. A Bíblia fala, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está aqui uma mulher de 93 anos, que depois de ficar, né, e olha, siga um exemplo em você, alô jovem, você que nasceu num berço evangélico, como eu nasci, graças a Deus, glória a Deus, porque eu nasci num lar que servia Jesus,
E os meus pais me ensinaram a amar a Jesus. Glória a Deus por isso, porque tem muita gente que não tem essa bênção. Às vezes nasce num lar totalmente destruído, ou um lar que nem tem nada com Jesus, com Deus, né? E essa pessoa passa por uma série de coisas na vida, e aí depois ela vem conhecer Jesus e ter a vida transformada. Mas olha, a tia Edi, ela não perdeu essa preciosidade, essa chance de ter nascido num berço evangélico, e ela aprendeu a amar a Deus logo cedo, se agarrou com Jesus logo cedo, né? Você vê uma mulher que nunca se desviou do evangelho, e é uma mulher, querido, que viveu num tempo em que, meu querido, não tinha tecnologia à vontade como tem hoje não, principalmente na roça. Ela estava falando pra gente como é que ela fazia manteiga, como é que fazia a vassoura para varrer a casa. Tinha que pegar uma toceira de mato, querido, botar um pedaço de bambu, amarrar, deixar secar aquilo e usar como vassoura dentro de casa. Eu varria verde mesmo. Pilão, varria verde mesmo. Tudo socado. Tudo socado, descascar o arroz. Você já ouviu falar isso, querido? Tem que pilar o arroz, pilar o café, né? Depois de torrado, socava também para fazer o pó. Porque não tinha onde moer. Não tinha onde moer. Você não sabe o que é isso, querido. Você não sabe o que é isso, né? Você que é dessa geração nova. Então você que teve o privilégio de nascer num lar que já conhecia Jesus, que já serve a Jesus, não vacila não. Porque os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo os últimos tempos bíblicos. Daniel conheceu tudo que ele foi lá e viu. Minha mãe Os últimos tempos bíblicos nós estamos vivendo, queridos. E aí, meus amados, sabe? Para você se afastar de Jesus, ó, tá cheio de oportunidade aí no mundo. Deus dá a gente a sabedoria do Espírito, irmão. Eu tenho uma coisa que quando eu recebi, né, o batismo, o Senhor me deu o dom de maravilha, reúne todos os dons. Então eu tenho o dom da psicologia, eu leio os pensamentos da pessoa e sei o que a pessoa vai fazer quando ele chega assim com má intenção. É um espírito de revelação, né? De discernimento de espíritos. Às vezes né? a pessoa chega assim, disfarçada, querendo enganar, o Senhor mostra tudo o que a pessoa vai falar e fazer. Eu vejo antes. Aí a pessoa passa tudo aquilo que eu vi, que Deus me deu para entender ali o que ela ia fazer. Pois é, querido, tá vendo? Glória a Deus. Tá aqui, eu fiz questão de fazer essa live aqui, fechando aí para quem entrou depois, né? Nós estamos em Alfenas, Minas Gerais, e aqui na casa da tia Edi, do Otoniel, do Louro. E a tia Edi é tia da Elda, né? Foi casada com o avô da Elda. É uma tia-avó, né? E nós fizemos questão de fazer essa live aqui. Eu pedi a ela, tia, participa comigo lá da live, para a senhora dar um testemunho, para a senhora falar, né? E deixar as pessoas edificadas, para a gente refletir. Porque eu toda a vida eu servi com sinceridade, desde novinha, mocinha, né? E Deus abençoou. Ok, tá bom, meus amados? Tia, a gente vai encerrar aqui, a gente vai orar, fazer uma oração, mas eu queria que antes a senhora deixasse um conselho. Ó, ali tem um monte de gente que a gente não tá mais nova que a senhora, né? Mais nova que a senhora. Tem um monte de gente ali. Aí, acabou de entrar o Ronald aí, dos Pelicanos, Motoclube, lá de Brasília. Bem-vindo, meu querido. Ali, ó, tá um monte de gente ali. E qual o conselho que a senhora dá para essas pessoas em relação, né, a Deus, em relação ao mundo, enfim, aquilo que a senhora tiver no coração da senhora para falar para essas pessoas? Servir a Deus com sinceridade e não andar com o espírito de engano. Amém. Porque o espírito não vê tudo. Se a pessoa chega com engano, você nota que está com engano. Então, servir a Deus com sinceridade, pisar pelo e não fazer nada errado. Isso aí. Eu nunca fiz. Isso aí. Nunca fiz muita coisa que alguns fazem, eu nunca fiz não. Andei só com sinceridade, com temor de Deus. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Tá vendo aí o conselho, meu querido? Né? E
finalizando, né, aquilo que ela disse, me vem um versículo na mente aqui, né? E diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então é isso, meu querido. Está aqui, ó, 93 anos de vigor, viva, né? Com o discernimento do Espírito, orando em línguas, enxergando o espírito do engano. Por quê, querido? Porque vive uma vida pautada com o Espírito Santo de Deus, uma vida séria com Jesus. Se servir a Jesus não é brincadeira. Serve com sinceridade. Eu, no tempo que eu fiquei esperando o Otoniel, não havia ultrassom na região. Eu ia ao médico fazer uns exames lá, mas ultrassom não tinha para saber, né, o que era o menino. Deus me revelou que era um menino, vi ele assim, perfeito. Antes de nascer. Logo que eu engravidei, eu vi um menino perfeito. Já sabia que era um menino, né? Sabia que era um É o ultrassom do céu, querido. Não tinha ultrassom na época, mas o Espírito Santo revela, né? E que você seja muito edificado com esse testemunho, tá bom? Permita eu, se o Senhor Jesus não voltar antes, permita eu, né? Permita o Senhor que eu chegue aos 93 anos da minha vida, e faltam 40, queridos, para eu chegar nessa idade, não falta 40 nada. Anos. Desde 4 anos eu me lembro, eu lembro das coisas e me esqueci nada até hoje. Para mim é a mesma coisa que fosse hoje. Tá vendo? Permita ao Senhor que eu chegue lá assim. Se não for para chegar lá assim, então o Senhor Jesus vem logo antes e arrebata a igreja e está tudo certo, né? Nada me falha na mente. Glória a Deus. Lembro de tudo. Tia, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Depois, esse vídeo ele fica salvo. Eu vou mandar o link para a senhora baixar no seu iPad lá, para a senhora poder assistir quando a senhora quiser, tá bom? E vai ser uma alegria muito grande, tá? Eu agradeço a Deus a visita de vocês, se eu vier aqui enviado mesmo de Deus. Amém. Oi. Amém. Nós vamos fazer 2 orações, querido, né? Vou pedir a Elda para fazer uma oração e depois eu vou fazer outra, tá bom? E desculpe aí se você comentou aí, eu não pude ler, acompanhar, porque nós estamos numa estrutura diferente aqui, tá bom, amados? Ah, e um aviso importante. Amanhã, terça-feira, nós não teremos essa live, tá bom, querido? Porque nós estaremos voltando de viagem para Brasília. E é uma viagem longa e a gente vai estar na estrada. E na estrada é muito ruim, querido, sinal, é complicado, é muito complicado. Então amanhã nós não teremos a live, mas na quarta-feira, 18 horas, se o Senhor permitir, estaremos de volta, tá bom? Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Obrigada, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigada pela oportunidade de compartilhar as experiências, as vivências dela. Continue abençoando a vida dela, a vida do Toniel, essa família, esse lar. Abençoa cada um dos que estão assistindo, dos que vão assistir. E que Amém. as palavras colocadas aqui possam ser colocadas em prática nas nossas vidas. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo, venha tomar conta dos nossos corações e nos orientar em todos os nossos passos e decisões. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos o Teu nome. Por essa oportunidade, por essa experiência, por essa vivência, por esse testemunho vivo da tia Edi. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor renove sobre ela a saúde, a unção, né, o vigor, porque eu sei que o Senhor ainda pode realizar muitas coisas mais por intermédio da Tua filha. Né? A Tua palavra diz em Joel, Senhor, que os nossos velhos terão visões. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor Espírito Santo que o Senhor continue dando visões, abençoando e fazendo da Tua serva um instrumento para abençoar aqueles que se aproximam delas, aqueles que chegam à sua volta. Amém. Nós declaramos a bênção do Senhor nessa casa, sobre ela, sobre o Otoniel, seu filho, sobre o Louro, ó Deus, sobre tudo aquilo que diz respeito aos Teus filhos, e sabemos que a Tua bênção está sobre eles, e assim também esteja conosco, quando estaremos voltando para a nossa casa amanhã. Muito obrigado por esses irmãos aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um, acudir nas suas necessidades,
em nome de Jesus, estabelecer a tua bênção sobre eles, realizar, ó Deus, e que o Senhor possa atraí-los para o Senhor, para que possam viver e seguir esse conselho da tua serva, servir ao Senhor com sinceridade. Esse é o segredo, Senhor, servir ao Senhor com sinceridade. Nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Deus abençoe a todos vocês, né? E até quarta-feira, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém?